Boa noite, igreja. Graça e paz em nome de Jesus. Como é bom estarmos aqui. Como que o mês passou rápido, né? O tempo está passando muito rápido. Acho que o primeiro domingo foi dia 2 de maio e hoje já estamos 30 de maio. 5 domingos se passaram de forma tão rápida, mas é um mês abençoador, um mês onde podemos falar dos cômodos da nossa casa. Não sei como tem estado os cômodos da sua casa, o que o Senhor tem ministrado ao seu coração, se os seus cômodos têm enchido daquilo que é precioso e é agradável. Foi o versículo que nós falamos durante todo esse mês e vamos encerrar hoje, falando mais uma vez desse versículo, falando de mais um cômodo da nossa casa. E nós rendemos graças ao Senhor, porque nós estamos aqui, vencemos mais um mês, glória a Deus, e louvado seja o nosso Pai. Eu já te dei boa noite no momento do louvor, então eu quero ler com você o texto bíblico, nosso texto base desse mês, mês da família. Coloca para a gente aí, Lívia, fazendo favor. Isso. Vou colocar o texto, depois a gente fala deste cômodo. O texto diz assim: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Amém? Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui no teu altar de graça. Lemos a tua palavra que é poderosa. E nós te pedimos, Pai, que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações. E que o Senhor nos transforme todos os dias através da tua palavra que é poderosa. E eu, Pai, me coloco neste momento junto com o teu filho, prostrado aos teus pés, nos esvaziando de nós mesmos, mas nos enchendo do Senhor e nos colocamos como instrumentos em tuas mãos. Usa as nossas vidas, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, como vocês viram, alguns irmãos que de repente não vieram algum outro domingo, alguém que chega à live, eu fico pensando assim, não está entendendo nada. Uma máquina de lavar no altar, roupa pendurada, vassoura, rodo. Hoje é dia de faxina. E a gente aqui brincando, e a Giovanni falou assim, ó, roupa suja se lava em casa. E nós estamos em casa, estamos em família, e hoje é dia de dar aquela geral. Hoje é dia de faxina. Começamos o mês abrindo a porta da nossa casa, convidando o Senhor Jesus para entrar à nossa sala. Passamos pela mesa, este lugar onde a presença de Jesus está ali. Nós agradecemos pelo pão. Falamos também sobre o quarto, esse lugar que nós vamos buscar ao Senhor, o nosso secreto, onde nós nos despimos diante do Senhor, nos colocando à disposição dEle. Na semana passada falamos do jardim, mas nós desejamos ser aquele jardim do pomar, aquele jardim que dá frutos e frutos que permanecem. E hoje nós vamos falar da área de serviço. Esse cômodo não é um cômodo que é muito admirado na nossa casa. Não é um lugar onde chega uma visita e a gente fala, vamos ali na área de serviço. A gente não chama a visita para ir à área de serviço. Às vezes nós levamos a visita na sala, às vezes nós servimos um cafezinho e ali nós chamamos a visita para se sentar à mesa. Às vezes levamos a cozinha, às vezes a visita pede uma água, a gente fala, vamos vir aqui na cozinha, vamos tomar uma água. E dependendo da intimidade que nós temos, nós levamos a visita até o nosso quarto. Porque o quarto é um lugar onde que a gente leva pouquíssimas pessoas. Porque é um lugar de intimidade. E às vezes nós chamamos para o jardim para mostrar as coisas bonitas. Nós temos muito essa tendência, né, de querer mostrar aquilo que é bonito. E a área de serviço não é esse lugar interessante. E geralmente a área de serviço ela fica até o quê? Escondida. Ela fica escondidinha nos fundos. A sala nós entramos, é a porta de entrada. E a área de serviço é o nosso último cômodo da casa. E geralmente ela fica escondidinha. Quando nós chegamos aqui, que colocou um tanque na varanda, aí o Wesley logo falou, tem que levantar um murinho para ficar escondida. A área de serviço não é uma área exposta na nossa casa. Geralmente ela é escondida.
É um lugar onde a gente não investe decoração, a gente não fica, a não ser para a máquina, né, irmãs? A gente não fica juntando dinheiro, a gente junta dinheiro para várias coisas, né? Até a gente conseguir pôr uma geladeira, várias coisas. Agora, na área de serviço, a gente não investe muito valor, a não ser na máquina, mas no mais a gente não investe em decoração na área de serviço. Mas Jesus, irmãos, está tanto neste lugar que ninguém quer estar. As pessoas querem estar no sofá, querem estar na cama, mas na área de serviço ninguém quer estar. Ele está neste lugar que não tem nenhuma beleza. E a palavra de Deus, ela nos fala isso, que Jesus está neste lugar. Em Isaías, no capítulo 53, no versículo 2, esse é um texto que aponta para Jesus. Jesus era este homem descrito desta forma. E o texto nos diz: aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca. Mas para nós, ele não tinha beleza alguma. Não havia nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Jesus não tinha nenhuma beleza que por onde ele passava, a beleza dele atraía pessoas. A palavra de Deus nos diz isso. E a área de serviço também é este lugar que não é atrativo. E se a área é esse lugar pequeno, escondido, que não é atrativo, para que dar destaque? Para que reservar um domingo à noite para nós podermos falar de um cômodo com tão pouca expressão na nossa casa? Não é um cômodo interessante, mas talvez seja o que mais nos ensine sobre a essência de Jesus. Porque Jesus servia, Jesus era do serviço. E a área de serviço é este lugar. E eu quero te lembrar de um versículo que está em 1 Coríntios, no capítulo 1, e nós vamos ler daqui a pouco, os versos 27 e 28. E eu quero que você entenda que Jesus está na área de serviço. E assim como nós precisamos cuidar da nossa sala, este lugar que nós recebemos visitas, que temos um móvel bonito, e não tem nenhum problema nisso, a gente investir na sala da nossa casa. Mas todos os cômodos que nós passamos, vocês podem perceber que a palavra servir é uma chancela. Na sala, às vezes, nós servimos o nosso ombro para alguém da nossa família que não está bem. Nós servimos o nosso ouvido para poder ouvir a nossa família. A mesa nós servimos, todos os lugares. E a área de serviço, irmãos, não é diferente. Ela nos chama também para servir. Eu coloquei, até adiantei o texto lá, e eu quero ler com você o que diz esse texto de 1 Coríntios capítulo 1. Diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são, as que nada são, para reduzir a que nada as que são. Reduzir a nada as que são. Por sua vez, se nós olharmos para essa palavra, ou até mesmo para as coisas que acontecem na nossa vida, por vezes pode parecer até confuso a maneira de Deus fazer as coisas. Porque Deus tem a maneira dele. A grande questão aí é que Deus, por ter a maneira dele, e aí a gente pode, com a nossa opinião, porque se tem uma coisa que somos bons é em dar opinião, com a nossa opinião, por vezes achamos que Deus está fazendo errado. Por que achamos que Deus está fazendo errado? Porque nós sabemos a maneira certa de fazer. A gente acha que sabe. E às vezes a gente questiona Deus. Por isso, eu quero pensar com você, entendendo que falar desse serviço, dessa área de serviço, falar desse cômodo, é algo que pode parecer um pouco confuso para você. Mas você vai ver e vai entender o quão importante é esse cômodo, essa área da sua casa. Quero voltar e olhar para a semelhança desse cômodo com Jesus. Nós precisamos lembrar que não só devemos mostrar a sala da nossa casa, devemos mostrar o jardim, devemos mostrar aquilo que é bonito da nossa casa, mas devemos olhar também para este cômodo, como um cômodo essencial para a nossa vida no reino de Deus.
É um cômodo que não é um grande instrumento e que talvez no contexto da sua vida você não vai olhar para ele de uma maneira tão interessante. Às vezes a sala está ok, a cozinha está ok, jardim ok, quarto tudo ok. Mas você precisa entender que não só são esses cômodos, os cômodos da sua casa. Convido hoje você para que você valorize aquilo que Deus valoriza. E aí você vai pensar assim, pastor, Deus valoriza a área de serviço? Qual o paralelo que tem entre esse cômodo, essa área, com aquilo que Deus valoriza? Jesus não só nos ensinou com palavras o que era servir, mas ele ensinou com a sua própria vida, e ele foi servo de todos. Nós vamos ler no decorrer da nossa reflexão alguns versículos para reforçar essa questão do tema de servir, a questão de servir. Da mesma forma como queremos servir a Deus e falamos que amamos ao Senhor, cantamos isso com a canção, né? Eu e a minha casa serviremos a Deus. Mas será que a gente serve? Ou será que a gente quer mostrar a Deus só aquelas coisas que são belas da nossa casa? Você viu a gente falando lá no início do mês que a nossa casa representa a cada um de nós. Eu citei até que quando mais jovem, né? Porque eu sou jovem, quando mais jovem e você visita a casa de alguém, você percebe que aquela casa tem um cheiro específico. Aquela casa tem um cheiro que geralmente a pessoa responsável pela limpeza da casa escolhe o produto de limpeza. E você vai numa outra casa e tem outro cheiro. Então a casa, ela representa a nós, ela nos representa. A questão é que muitas vezes nós queremos apresentar só aquilo que é belo para Jesus e não apresentamos aquilo que é o serviço, aquilo de onde provém tudo que nós fazemos. A gente precisa entender que o serviço é algo importantíssimo no contexto do reino de Deus. É uma entrega da nossa vida que exige trabalho. E ser bem sincero, trabalho é uma coisa que ninguém nunca quer em geral, né? Você quer ver um negócio? Você quer ver se você, porque talvez você vai falar assim, não, mas eu gosto de trabalhar. Trabalho edifica o homem, né? Tá bom. A gente não, graças a Deus, nenhum dos irmãos aposta, né? Nas loterias, nas quinas, enfim. Mas imagina que você recebesse uma herança de milhões de reais. A prova de que geralmente você não trabalha porque gosta, é porque se você ganhasse um dinheiro tão grande, você provavelmente pararia de trabalhar. Isso é um sinal de que você não trabalha porque você gosta, trabalha porque você precisa. Todos nós, não é? É natural isso, é normal. Talvez você dizer assim, não, mas por causa do irmão Zezé, agricultura familiar, não, eu recebi uma grande quantia em dinheiro e eu vou continuar trabalhando para ganhar mais. É um pensamento, mas agora não, vou só manter esse trabalho aqui que é muito tranquilo, vou contratar umas pessoas, só para a gente manter a vida fluindo, funcionando, né, irmão Zezé? Que é importante, atividade. Mas em geral, a maioria de nós, se não 99,9%, trabalha, não é porque gosta, é porque precisa. Só que no reino de Deus, nós precisamos também, e aí não é precisamos para nos sustentar, é para fazer a nossa parte servir da maneira como Jesus já serviu a cada um de nós. Um servo é uma pessoa totalmente dedicada a servir outras pessoas. Todo crente é chamado para servir a Deus. E eu me lembro que uma vez na escola bíblica, logo que eu cheguei ali no ano de 2019, eu estava na escola bíblica, e aí eu disse assim, a Valquíria ficou assim assustada, porque eu disse isso, eu falei assim, nenhum de nós servimos a Deus. Ela, uai, nós somos chamados para servir ao outro, e consequentemente servimos a Deus, porque não tem nada que você possa fazer por Deus, que Ele mesmo não possa fazer por Ele, não tem nada. Tem, João, alguma coisa que você consiga fazer que Deus não seja capaz de fazer por Ele mesmo? Então o que nós fazemos? Servimos ao outro. A essência do servir a Deus é servir ao outro. Nós somos chamados para servir uns aos outros. Servo é servo que quer de forma espontânea e voluntária servir ao outro. Aí tem uma diferençazinha entre o servo e o escravo. O que acontece é que muitas vezes muita gente tem sido escravo no reino de Deus. Sabe qual a diferença entre servo e escravo? É que servo é livre e escolhe servir. O escravo, por sua vez, serve porque é obrigado. Uma vez um irmão disse para mim assim, mas eu estou vivendo tal situação e está muito cansativo o serviço na igreja.
está penoso, não está sendo adoração no meu coração. Eu falei assim, então para, querido, porque você está sendo escravo. Você precisa servir de coração, precisa servir em adoração. Porque o escravo, irmãos, mesmo ele sendo obrigado, ele faz, não é que ele não faz. Mas o escravo, ele faz murmurando, ele faz reclamando, ele faz questionando. O servo não. O servo, mesmo ele sem entender, ele faz. E ele só não faz como ele faz com alegria, ele faz com bom grado, ele faz com a cara boa, porque ele se preocupa mais em fazer a vontade do Senhor do que satisfazer os seus próprios desejos. Nós que somos mães, aqui quem é mãe, coisa terrível quem é pai, quando a gente pede o filho para fazer uma coisa e o filho está fazendo com cara emburrada. É terrível, né, irmã Lene? Irmã Valdeci, você pede a pessoa para fazer, a pessoa vai. Mas está lá, né, Fabiola, que a gente pede o filho para fazer uma coisa e ele, quando você olha, irmãos, ele está lá reclamando. Dá vontade de falar bem assim, sai daqui em nome de Jesus para eu não pecar. Porque ele faz até a gente pecar. A murmuração do outro, reclamando. Por isso tem mãe e pai que nem pede para o filho fazer nada. Porque quando pede e ele fica fazendo mal-humorado e emburrado, a gente até, por que eu não vou? Eu vou lá e vou fazer logo. E eu fico imaginando Deus que nos chama para servir e quando a gente faz e faz murmurando, como Ele olha para nós. Quando a gente vem fazer e faz reclamando. E quantos servos? Então o servo é aquele que faz com alegria, de bom grado, sem questionar, porque ele entende que é aquilo que o pai deseja que ele faça. O escravo ele faz, mas ele faz murmurando e faz reclamando. E quantos servos e quantos escravos nós temos aqui hoje? Você, a primeira pergunta que eu faço para mim, para eu refletir e para você também. Você tem sido servo de Jesus? Você tem sido um servo na sua casa? Ou você tem sido um escravo? Você até faz, mas faz reclamando. Ou você faz de todo o coração. Ou você é servo do Deus Altíssimo. Então, se você é, vamos servi-lo. E nós vamos ver aqui alguns versículos, começando por Marcos, no capítulo 10, versículo 45, que diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas ele veio para quê, irmãos? E para dar a sua vida em resgate por muitos. Outro versículo que a palavra de Deus nos ensina, lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 e 7, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que ele deveria se apegar-se. Mas ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Esse é o nosso Jesus. Irmãos, e quer um lugarzinho que ninguém se apega, é esse lugar aqui, ó, a área de serviço. A gente se apega com o sofá. Não quero ninguém pulando no meu sofá. A gente se apega com a nossa cama, que a gente se arruma lá, aquela cama bonita. Não quero ninguém sentando em cima da minha cama, bagunçando. As mudinhas de planta, né? A gente que gosta de planta, a gente tem um apego, gente, com as nossas mudinhas, né, irmã Lene? Né, irmã Valdeci? Com as nossas plantinhas, né? A gente tem um apego com as nossas plantas. Às vezes com um prato novo, um copo. Tome cuidado com esses copos novos, a gente tem apego. Mas, irmãos, tem um lugar que a gente não se apega, é a área de ser. Alguém aqui já comprou um sabão em pó e falou assim, ninguém mexe no meu sabão em pó, porque ele é meu. Comprei um galão de cloro novo, vou guardar aqui e eu não quero que ninguém... A gente faz isso com comida às vezes. Comprei um doce aqui para mim, mas ninguém mexe não, porque esse é meu. O que sobrou aqui é meu. A gente se apega à comida que a gente comprou. Agora, Bombril, Wesley, comprei um pacotinho de Bombril. Você não coloca a mão, não mexe nos meus detergentes. A gente não tem apego, gente, em nada na área de serviço. E por quê? Por que nós não queremos essa área de serviço? Mas com a área de serviço, não.
com a área de serviço a gente não se apega. E há um outro texto, lá em João, no capítulo 12, versículo 26, diz: quem me serve precisa seguir-me. Onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. A promessa, irmãos, quando nós servimos a Jesus. E não adianta, então, nós dizermos que nós amamos a Jesus, nós declaramos canções que nós amamos a Jesus e não servi-lo. E principalmente, irmãos, a nossa família. Não adianta, irmãos, nós querermos, esses dias eu disse isso na IBD, não adianta a gente querer ir para a rua e servir um copinho de água, fazendo campanhas de evangelismo, dizendo Jesus é a água da vida, se dentro de casa eu não tenho coragem de servir um copo de água para alguém de dentro de casa. Que quando alguém dentro de casa pede um copo de água, a gente fala, levanta, suas pernas não estão quebradas. Não adianta você querer distribuir copinho de água na rua, se você não serve um copo de água dentro de casa. Não adianta você querer matar a fome lá fora, se você não tem coragem de servir um prato de comida dentro de casa. Porque se alguém te pede para fazer um prato, muitas vezes nós respondemos, aqui não tem empregada, levanta e faz. E você quer matar a fome de quem está lá fora? Primeiro começa dentro de casa. Tudo começa, irmãos, dentro da nossa casa. Se o dia que eu der água para os meus da minha casa, tiver coragem de fazer comida para eles, aí eu posso querer fazer isso lá fora. Porque senão é só jardim, é só enfeite. É só enfeite. Não queira ser bênção aqui fora, se você não é bênção dentro da sua casa. Porque senão você vai ser só jardim de flores, só enfeite. Não adianta, irmãos, sermos bênçãos só aqui fora. Tudo começa dentro da sua casa. Em Mateus, no capítulo 20, verso de 25, parte ali, um pouquinho depois do início, diz assim: vocês sabem que os governantes das nações as dominam. As pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ali Jesus coloca até essa expressão escravo. Deverá ser escravo entendendo que aquilo que o outro pedir, você deve fazer. Aquilo que for necessário, você deve fazer, como faz o escravo. Ainda que com função de servo, porque você serve porque quer, tem liberdade para servir. Por mais simples que seja a nossa área de serviço no contexto das nossas casas, por mais simples e sem recursos extraordinários que ela tem, essa que os irmãos podem ver um varalzinho em pé, suspenso aqui, suspenso não, vertical, nós até pegamos emprestado que a gente achou muito legal para ornamentar a área de serviço, nós mesmos nem temos. Então, por sua vez, talvez a sua área de serviço ela não é sofisticada, ela não tem recursos, mas a sua área de serviço ela precisa ser observada, porque ainda que ela não tenha o famoso glamour, ela é importante na sua vida, precisa ser valorizada. Nenhum ambiente precisa ser diferente daquele que o céu propôs para nós. Em todos os cômodos onde circulamos e transitamos, precisa encher do que é precioso e agradável. O texto base do nosso mês diz isso. A área de serviço pode parecer um lugar pouco nobre, mas nos remete a Jesus, ao serviço, a servir. Ele escolheu sempre estar com pessoas que não tinham projeção, não tinham nobreza, não tinham títulos. Numa linguagem mais fácil de te dizer, Jesus escolheu os improváveis. Jesus escolhe um homem truculento, grosso, que nem sabia falar direito, para ser um de seus discípulos. E se nós pudéssemos dizer isso, Pedro provavelmente foi um dos principais discípulos, no contexto da liderança. Um homem truculento. Não faz sentido, por que Jesus escolheu esse homem? Por que Jesus não foi, então, procurar os fariseus, os sábios, os conhecedores, os doutores da lei? Por que ele foi lá nos improváveis? Por que quando apareceu diante dele uma mulher adúltera, sendo acusada por aqueles homens, por que ele
salvou aquela mulher de ser apedrejada. É para mostrar aos homens, aqueles que o acusavam, de que nenhum de nós estamos livres de cometermos pecado. Como assim, pastor? Nós não estamos livres? Estamos livres pelo sangue de Jesus. Mas todos nós somos tentados. Todos nós cometemos pecado porque a carne é fraca. Somos pecadores. Jesus salvou aquela mulher entendendo que toda alma é importante. Entendendo que todas as pessoas são importantes e são relevantes no reino de Deus. Será que temos sido movidos por amor aos outros, por amor ao nosso próximo? Muitas vezes nós declaramos que amamos a Deus, glória a Deus, amamos ao Senhor. Mas a Bíblia diz que somos hipócritas se dizemos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso próximo, a quem vimos, porque nós nunca vimos a Deus. Será que temos sido movidos por amor ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos nossos pais, irmãos, aos nossos parentes? Será que temos sido movidos de amor por eles? Porque a gente fala, eu amo meus pais, eu amo meus filhos, meu esposo. Mas tem uma expressão que é dita que o amor é o que o amor faz. Se ele não faz, ele não é. Porque amor é ação, é o fazer, não é só o falar. Amor de palavras não precisa, tem muita música aí já. Não adianta falar que ama e não faz. A área de serviço fala totalmente em fazer, é a ação. Eu quero lembrar que Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele não disse, olha, vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Ele simplesmente pegou uma bacia com água, amarrou a toalha na cintura e lavou os pés dos discípulos. Aquela era uma função do servo, e do servo menor, por assim dizer. Supostamente o menos importante. Era uma tarefa comum naquela época, naquele contexto. Mas se você observar, o texto bíblico diz que Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. E ele não só se tornou um servo, mas se podemos dizer, ele se tornou o menor dos servos. Porque ser servo ainda assim pode ser cheio de glamour, cheio de beleza. Mas talvez ser o menor dos servos, não, ninguém queira. Ele não só se tornou, quando a Bíblia diz que ele se tornou semelhante ao homem, muitas vezes nós podemos pensar que ele se tornou semelhante a qual homem? A um rei? A uma autoridade? A um governante? Ele se tornou semelhante ao homem servo. O que é fantástico, porque isso nos mostra, isso nos ensina que nós devemos, assim como ele, servir uns aos outros. Nosso Jesus, ele é maravilhoso, né, irmãos? Como ele nos ensina. Jesus lavou os pés dos discípulos. Eu não sei se você já teve a experiência de lavar os pés de alguém. Não sei se... Quando eu estive na Lagoinha, lá na Lagoinha, eles fazem um momento de lava-pés. E ali no momento do culto, sem você saber quem está do seu lado, eles te convidam, eles te dão uma bacia, te dão um pano para você lavar os pés do irmão que estão do lado. Não sei se você já teve essa experiência e de alguém lavar os nossos pés. Aquilo incomoda a gente, porque a gente sabe que está lavando os nossos pés sujos, talvez com chulé, na hora do culto, tirar minhas sandálias, que humilhação, ai meu Deus, vão descobrir o cheiro ruim do meu pé. Jesus fez isso, irmãos, ele lavou os pés. E a área de serviço aponta totalmente para Jesus, para essa servitude, para fazer coisas que ninguém dá valor. Alguém dá valor a alguém que lava os pés? Não, ninguém dá valor. Para fazer coisas que não dão ibope. E a área de serviço, irmãos, é esse lugar. Você está ali lavando os calçados. Por muitas vezes a gente está ali limpando os calçados da família. Lavando as roupas sujas, mal cheirosas. A gente não está passando. Quando está passando, o cheirinho já está bom. Lavando uma roupa suja. Não dá ibope. Ninguém posta uma foto lá. Você já viu histórias de alguém? Estou aqui limpando os calçados da minha família.
Não dá ibope não, irmãos. Dá ibope o passeio, quando a gente está na praia, pá, restaurante, um lanchinho. Ó, fulano está lá no restaurante, só. Agora, estou limpando os calçados da minha família, a botina do meu marido. Trabalhou o dia inteiro na roça. Vem comigo, tom no tanque. Já viu? Alguém já viu? Tom no tanque. Ninguém posta, irmãos, não dá ibope. Não dá ibope. Ninguém posta foto fazendo faxina. Mas nós precisamos aprender o valor do serviço. Esse momento, irmãos, é um momento que nós estamos cuidando da nossa família. Isso é precioso demais. Quando eu estou limpando os calçados do meu esposo, estou lavando a roupa de um homem que trabalhou o dia inteiro. Glória a Deus. Nós precisamos aprender a olhar isso como um servir. Porque a área de serviço, ela precisa ser vista como um ministério na nossa vida. Porque ministério é o quê? Serviço. Então, a área de serviço é um ministério. Não é ser visto ministério. Mas, às vezes, as pessoas querem um ministério que é ser visto, mas que não tem serviço. Mas ministério é serviço. Você quer ser uma grande mulher de Deus? Você jovem, você quer ser um grande jovem? Eu quero ser um jovem que dedique a vida ao Senhor. Você homem, você quer ser um grande homem de Deus? Então sirva. Então sirva, porque o reino de Deus, quem não serve, não serve. No reino de Deus tem que servir. E se você não serve, a gente não serve, porque o Senhor nos chamou para servir. E a área de serviço, assim como a nossa casa, que nós já falamos em outros momentos, ela fala da nossa vida. Esse lugar que comunica ordem, limpeza, cheiros agradáveis, né? Que a gente deixa a nossa casa perfumada. Mas também fala dos bastidores da nossa vida. A nossa área de serviço também nos revela. Porque às vezes, irmãos, e esse tempo, então, das redes sociais, há muitas fotos bonitas, né? A gente passa parte do dia, né? Gastamos minutos ou horas olhando tantas fotos bonitas e vamos chamar essas fotos de sala. Mas a área de serviço, às vezes, está uma bagunça. Às vezes a nossa área de serviço está lá com aquele pano de chão todo sujo, todo manchado de cloro, porque ninguém vê, né? Chega a área de serviço é o quê? Escondida. E às vezes nós estamos aqui tão bonitos, tão arrumados, com um sorriso no rosto. Mas, irmãos, às vezes por dentro, a gente está só sujeira. Estamos manchados, estamos magoados. E essa noite, esse cômodo nos chama para desistir de ser fake. Hoje é fake. Fake é o que? Notícia falsa. Porque às vezes a notícia que nós estamos passando para o outro, ela é falsa. A gente está dando uma notícia que está tudo bem, que está tudo arrumado, mas não está. Está uma bagunça a nossa vida. Abandone esse oculto. Chame Jesus para entrar nesse cômodo, para Ele te ajudar. O Senhor tem feito tantas coisas lindas no quarto, na sala. E por que não chamá-lo para ir para a área de serviço também? Por que a nossa área de serviço também não tem que ser esse lugar que tem o cheiro agradável? A gente, irmãos, não tropeça em pedra grande. A gente tropeça em pedras pequenas. E a área de serviço é esse lugar pequeno. É o menor cômodo da casa. Mas às vezes é aí que o inferno pode estar nos prendendo. Às vezes pode ser aí que nós estamos presos. Muitas vezes queremos mostrar aquilo que é belo, que é grande, as nossas conquistas, né? Nossa, fulano está construindo, que bênção. Fulano trocou um carro, que bênção. Fulano comprou uma moto, que bênção, que bênção. Mas por muitas vezes nós esquecemos de ser grato por aquilo que o Senhor nos dá pela graça e de graça. Você tem agradecido ao Senhor pela saúde que Ele tem nos dado, pela alegria. Você tem sido grata a Deus pela paz. Você é grata a Deus pela salvação. Você vai ser salvo. Nós já temos a eternidade. Irmãos, quantas pessoas no ano de 2020
e no ano de 2021, até agora, até 30 de maio, foram e estão entubados. Quantas pessoas foram entubadas nesse tempo? Talvez nunca no tempo aí todo do mundo alguém foi tanto entubado durante esse tempo. Alguém que foi entubado? Levanta a mão. Ninguém que foi entubado, gente? Não, né? Graças a Deus, não. E você já agradeceu a Ele por esse tempo? Porque nós somos melhores do que os que foram e estão entubados? Alguém que é melhor? Não. Por que eles estão e nós não estamos? Pela misericórdia de Deus, pela graça dEle, pela mão dEle que está sobre nós, pelos planos dEle que está sobre nós. E você já agradeceu a Ele nesse tempo. Senhor, eu te agradeço, porque até o momento o Senhor tem me livrado e me sustentado, e eu não precisei ser entubado até agora. Você já agradeceu por isso? Por sentir gosto. Várias pessoas perderam o gosto nesse tempo, o paladar. O ex-pastor foi um. Hoje é que todo mundo comeu. Glória a Deus, né? Várias vezes, né, irmãos? Glória a Deus. Vocês comeram com o quê? Com talher, garfo? Foi isso? Com a mão também? Alguém aqui precisou se alimentar por uma sonda? Tem pessoas, irmãos, que estão há dias sendo alimentados por sonda. E você tem sido grato a Deus? Porque quando nós pegamos um garfo, assim, Deus, eu quero te agradecer neste momento, porque eu posso me alimentar com esse garfo, porque eu tenho os movimentos para pegar uma colher e levar à minha boca. Eu não estou dependendo de ninguém, botar uma coisinha lá na sonda para sustentar meu corpo. E nós te agradecemos, Deus, nesta noite, porque nós que estamos aqui reunidos, o Senhor tem nos livrado de uma intubação. O Senhor tem nos livrado de nos alimentar por uma sonda. Sabe, irmãos, coisas que por muitas vezes nós não valorizamos. A gente está tão no automático, pega um garfo e ó, bota o prato. Aquela oração rápida, no automático. Obrigado, Deus, por esse alimento. Em nome de Jesus, amém. Sabe, as coisas simples, o Evangelho de Jesus é simples. Assim como a área de serviço é simples. E Ele nos chama para essa vida de simplicidade, para aprendermos a agradecer, que por mais que o mar esteja revolto, quantos motivos eu e você temos para agradecer ao nosso Deus? Geralmente, nós somos muito atraídos pelas coisas de bela aparência, não é? Você pode saber, se você assim quiser, se você pesquisar na internet, existe uma série chamada Lúcifer. E o ator da série é muito bonito, é um homem bonito. Até porque se fosse um homem bem feio, dificilmente a série faria sucesso. Me pergunta que tem gente que às vezes assiste, tem crente que às vezes assiste, né? Só porque tem o nome Lúcifer, tem nada demais. Lúcifer é anjo de luz. Tá. Mas geralmente nós somos atraídos pela coisa bela, pela coisa grandiosa, por algo que é sensacional. Somos atraídos pelas coisas grandes. E no contexto da nossa casa, somos atraídos por uma bela sala, por uma TV grande, por um bom sofá confortável, um bom colchão. Nada dessas coisas tem de errado, irmãos. Sermos atraídos por isso. A grande questão é que nós precisamos olhar para o serviço, para o servir. Porque o servir, ele de fato não é alguma coisa atrativa. Eu me lembro de uma história, um pastor contou essa história, e ele dizia que certa vez ele foi pregar em uma igreja, e quando ele chegou à porta do templo, era ainda à tarde, ele olhou em cima de um caminhão, e o culto seria do lado de fora do templo, e ele, quando olhou em cima de um caminhão, ele viu um senhor de muita idade, ali para a beirada dos seus 80 e tantos, cabelinho branco, já bem calvo, em cima do caminhão, pegando as cadeiras e trazendo para a beirada do caminhão, porque embaixo tinha outros irmãos pegando as cadeiras e organizando. Então aquele pastor visitante olhou para o pastor da igreja e falou assim: irmão, aquele senhor tem condições dele estar, tem idade mais para isso? Então aquele pastor falou assim: então vai lá tirar ele de lá você.
Não vai, você não vai conseguir tirar ele de lá. Porque ele quer servir, ele quer fazer isso. E eu digo mais para você. Você sabe quem é aquele homem aqui na nossa cidade? E aí o pastor visitante perguntou, não, eu não sei. Ele é o juiz aqui da nossa cidade. A função dele no contexto secular, a profissão dele, nada o impedia de servir, carregando peso, cadeiras, em cima de um caminhão, no sol. A questão é que muitas vezes nós não olhamos para a área de serviço, para o servir, da maneira como deveríamos. A área de serviço, e aí eu quero trazer você para uma observação seguinte, a área de serviço, no contexto das nossas casas, é o lugar de onde sai todas as coisas que servem para limpar a nossa casa, não é verdade? É lá da área de serviço que sai o produto de cheiro, é lá da área de serviço que sai o cloro, o sabão, o detergente, é lá da área de serviço que sai um produto, eu até mostrei a Vaniela um produto cheiroso que tem aqui, que é para passar roupa, é lá da área de serviço, onde geralmente tem a máquina, onde nós lavamos, né, Giovanni, a roupa suja. Então a área de serviço, ainda que talvez seja uma área ignorada nas nossas vidas, ela é uma área da ação. Ela não é uma área da beleza, mas ela é uma área de ação. É uma área onde você coloca a mão à obra, a mão na massa, é o fazer. A palavra fazer no dicionário significa produzir através de determinada ação. Se no quarto somos chamados para intimidade e oração, para um tempo com o Senhor, na área de serviço somos chamados para a ação, para fazer. Então fazer é realizar, é obrar, ou seja, indica e afirma a necessidade de uma ação. Sua casa não vai ser limpa, irmão, com a oração. Ou limpa, Vaniele, lá. Né, Oraci? Vamos orar para a casa ser limpa? Limpa? Mas Fabíola, quando você faz alguma coisa lá e suja muito o fogão, e garra uns óleos lá no fogão, derrama o leite, né? Derrama o leite, esquece aí, cozinha um pouquinho ali o leite, garra. Sai, irmã Rosângela, com a oração? Não? Jejum. Será que sai com jejum? Vamos jejuar. Sai quando, irmã? Quando você age, quando você coloca a mão. Tem produtos e produtos, tem maneiras e maneiras, mas é na ação, é fazendo, é colocando a mão. Muitas pessoas não vão ouvir falar de Jesus com jejum e oração. Você sabia disso? Pastor, você está dizendo que jejum e oração não são importantes? Não, não é isso que eu estou dizendo, não. O que eu estou dizendo é que nós devemos sim jejuar, orar, fazer campanhas de oração ou semanas de oração, mas nós também devemos agir, devemos fazer. Vou fazer uma pergunta para você: o Faria será salvo apenas se nós fizermos jejum e oração aqui na igreja? Não, claro que não. Porque, como eu te falei hoje pela manhã, você que estava aqui, nós somos chamados para a grande comissão, e a grande comissão é a pregação do Evangelho. Precisa de ação. Jesus nos chama para a ação. E Deus é esse Deus, né, de palavra, mas de ação. É um Deus de sussurro, mas o nosso Deus também é um Deus de vento forte. E Ele age, irmãos, na nossa vida através de ideias e de insights derramados do céu. Então fica muito atento àquilo que às vezes Deus coloca no seu coração. Esses dias eu conversando com uma pessoa, e uma pessoa falou bem assim comigo: Maurine, eu tenho vontade e eu vou fazer isso. Eu quero comprar, acho que foi um tanquinho, ele falou, eu quero comprar um tanquinho e eu quero colocar em cima do meu carro. E eu quero poder prestar serviço para algumas pessoas, ir na casa de alguém, lavar roupa. Eu falei, gente, tem gente que é assim, umas ideias assim que a pessoa coloca, e eu entendo que isso é de Deus, assim, Deus vai dando umas ideias assim, às vezes na nossa cabeça, podia fazer isso, fazer aquilo. Então fique atento àquilo que às vezes dá uma vontade de fazer. Às vezes é Deus colocando no seu coração ações para você fazer. Fique atento às ideias que Ele pode te dar para você fazer através da sua ação. Viva um novo tempo na sua área de serviço. E nesse dia, quando esse irmão compartilhou, e eu já falei isso aqui em outro momento também,
O meu pai é alguém que me inspirou e me inspira muito no serviço, mesmo ele não estando presente em vida. Mas o meu pai, ele fazia serviço de pedreiro muito simples, não era profissional, não. Mas não teve uma pessoa que estivesse próximo a nós, que a minha família conhecesse, que a pessoa estivesse construindo, que meu pai virasse. Vanelli, se meu pai tivesse vivo, você pode ter certeza que ele já te conhecesse aqui, que ele ia estar aqui na igreja, ele ia falar assim: minha filha, quando você for botar a cerâmica da sua casa, eu vou colocar para você. Quando você fosse construir, João Vitor, meu pai seria alguém que falaria assim: meu filho, quando você for bater o piso, quando você chegar no momento de levantar as paredes, eu vou lá levantar as paredes para você. Ele dava um dia de serviço, um mês, do serviço que ele podia prestar para alguém. Então é isso, irmãos, é servir o outro. Qual o trabalho de alguém? Serva. Vá lá. Oferece um dia de serviço seu para alguém. Tantas pessoas com trabalho pesado aí precisando. Então vá, sirva. Sirva. Como que eu vou servir as pessoas? Não sei. Às vezes tem pessoa idosa que não está com condições nem de limpar a casa. Vou lá limpar a casa para a irmã fulana. Irmã Sulina é irmão, se tem uma dificuldade para andar, a gente pode ir ali, ó. Ô, irmã Sulina, vim aqui dar uma faxina para a senhora. Serviço, é serviço. Irmão Zezé tem roça, irmãos. Irmão Zezé, quero servir um dia o senhor lá, junto com a sua família. Servir, se colocar junto com o outro, misericórdia, colocar no lugar do outro. Vou lá ver como é que é um dia dele. A gente vai valorizar bem o serviço dos irmãos. Talvez, irmãos, nessa noite, quando a gente vai falar da área de serviço, irmã Lene, irmã Leia, irmã Iná, eu vi isso com a minha mãe. Minha avó era muito tempo de alvejar roupa, né? Botava a roupa no sol, fazia ali, esfregava com a mão, botava uma bacia no quintal, porque o sol ajuda a alvejar, colocar as coisas de molho, para poder serem limpas. Talvez essa noite você esteja com algumas coisas precisando entrar nesse processo de alvejar. Talvez há sentimentos guardados no seu coração que estejam sujos, encardidos, manchados por falta de perdão. E essa noite o Senhor nos chama para a gente fazer uma faxina, mas uma faxina do amor. Talvez esteja em um tempo onde você está precisando chamar a sua família para fazer uma faxina. Vão lavar roupa suja. Mas uma faxina do amor, assim como Jesus nos limpa, nos purificou, nos corrige, mas tudo em amor. E este cômodo, irmãos, a área de serviço, ele nos remete muito à obrigação. E a obrigação, ela gera cansaço, exaustão, é um lugar que a gente fica exausto. E a gente precisa tirar o olhar do serviço como obrigação, mas sim como um prazer, como uma alegria em servir. Talvez, para você fazer essa faxina do amor, você só está precisando chorar. Dizer para alguém quanto que você está cansado. Às vezes a gente está tão cansado, né, gente? Tão cansado, tão cansado. E às vezes esse cansaço é com choro que a gente resolve. Eu falo que o choro é de Deus. Porque às vezes tem dia que a gente está tão assim, parece que vai... Não está conseguindo nem respirar e a gente senta, chora, chora, chora e depois dá aquele... Ufa, que alívio. Talvez é isso que você esteja precisando. Talvez você está precisando pedir ajuda porque você não está sabendo organizar a sua vida. E quando a gente não está conseguindo organizar, isso vai gerando mais ansiedade. Tem hora que dá vontade da gente fazer o quê? Desistir. Já chegou na área de serviço que você está tão cansado, que aí você olha uns panos, encardido, que está precisando limpar, e você fala assim, vou jogar fora. Já jogaram pano fora, assim, que não deu vontade de limpar eles? Sai, vou jogar fora esse pano, vou desistir. Estou tão cansada, porque eu não quero limpar esses panos. Depois eu compro outro. Eu vou jogar fora. Mas, às vezes, quem está dando trabalho para a gente é o nosso esposo. Talvez a esposa está dando tanto trabalho para o marido e ele está querendo fazer igual esse pano, vontade de desistir. Muitas pessoas, irmãos, desistindo das suas famílias, desistindo dos seus filhos,
desistindo do seu lar e entregando e fazendo assim, não quero mais. Não tenho disposição para limpar. Mas nessa noite eu te chamo, eu não sei qual é a situação da sua família. Você que nos ouve, põe o seu coração de molho. O sangue de Jesus, ele é precioso e ele nos limpa e ele nos purifica. E Jesus quer fazer uma limpeza em nós. Ele quer nos fazer. Em 1 Coríntios 14:33 diz: porquanto Deus não é um Deus de desordem, mas um Deus de paz. A ordem, ela estabelece, mas quando a casa está limpinha, que todo mundo limpou, a casa limpou, todo mundo tomou banho, aquilo traz uma paz dentro de casa, não traz? A ordem, quando as coisas estão tudo no lugar, que a gente terminou a faxina, isso traz paz. Mas a casa bagunçada agita todo mundo. O menino fica agitado, a gente fica estressado, que você vai pegar um negócio, cai, você vai procurar um negócio, não acha, você vai andar no chão, você tropeça em alguma coisa, porque tem coisa espalhada. A bagunça, ela traz uma inquietação. Mas quando ela está limpa, a casa está organizada, a paz invade a casa. A palavra shalom, ela significa paz. E que é um dos atributos de Jesus, de Deus. E Jesus, ele é o príncipe da paz. Shalom, na palavra original no hebraico, significa nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. E Deus quer, irmãos, estabelecer a ordem na nossa casa. A ordem na nossa casa. A desordem e a bagunça é uma manifestação clara da ausência da presença de Deus na nossa casa. Nós ficamos perdidos no meio da bagunça. Mas a ordem, ela comunica as lições do reino de Deus para nós. A área de serviço é sempre o último cômodo da casa a ser limpo. E sempre que chegamos nesse cômodo, já estamos bastante cansados. E quando eu digo já estamos, me incluindo, é porque eu limpo casa também. Glória a Deus. E limpo geral, de tudo, de lavar roupa, de tudo que você pensar numa casa eu faço. Essa semana, inclusive, na sexta-feira, eu fui ao banheiro para lavar o banheiro, e aí eu faço um sprayzinho de cloro e joguei cloro para tudo quanto é lado. Aí quando eu saí do banheiro, eu falei assim, pintei o banheiro. Porque ficou tudo branquinho. Se os irmãos repararem, a máquina está bem branquinha, mas essa máquina tem uns 7 para 8 anos já. Ela estava bem escurinha por cima, e a gente deu uma garimbada para trazer para cá. Estava escondida, né? Mas como eu tinha que mostrar ela. Mas por quê? Porque ela deu uma escurecida por causa do tempo. Não é a ausência de limpeza, mas aí a gente aplica um produto específico e fica mais limpo. Mas o que às vezes acontece é que quando a gente chega na área de serviço, depois de um dia cansativo de limpeza, a gente geralmente não tem força mais para continuar e limpar a área de serviço. Geralmente a gente diz, não, amanhã eu limpo. A casa já está toda limpa mesmo, né? Já está tudo prontinho, amanhã eu venho aqui e mexo com isso. Mas às vezes o que acontece é que a gente faz a mesma coisa com o reino de Deus. É que na nossa vida a gente já está tão cansado, já está tão exausto, que a gente deixa de servir como na área de serviço, só que deixa de servir a Deus porque a gente está muito cansado, a gente está exausto. Eu brinquei com, acho que foi o João Vitor que chegou aqui hoje de manhã, e eu perguntei, João, tudo bem? Aí ele falou assim, um pouco cansado, pastor. Eu falei assim, mas vai passar rapidinho, você vai ver, porque você estava servindo. Vocês quando serviram e fizeram o que vocês fizeram na noite passada, vocês foram vistos por alguém? Poucas pessoas, talvez umas que estavam na rua, não é? Mas vocês não fizeram para ser vistos, não é? Vocês fizeram para servir, não para ser visto. Por isso o horário era tarde da noite. Só que às vezes a gente faz para ser visto. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, a respeito da área de serviço e da limpeza e da organização que traz ordem, eu quero fazer uma observação com você. Para fazer essa observação, eu vou pegar um negócio aqui. Os irmãos sabem o que é isso aqui? Hã? O que parece? Pano de chão? Esse aqui é o pano de chão da nossa casa. Vou até secar a minha testa. Está bem úmida. Por que eu estou secando a minha testa? Porque esse pano de chão está limpo como as toalhas da nossa casa. Por que eu estou pegando esse pano de chão para mostrar para você? Eu quero fazer um paralelo com você e te ensinar uma coisa. Jesus, quando conheceu os discípulos, quando ele se aproximou dos discípulos, os discípulos eles estavam lavando as redes.
Mas você sabe da história, e o texto bíblico diz que eles não pegaram nada. Foi uma noite de pescaria e eles não pegaram nada. Mas pastor, por que eles estavam lavando as redes? Eu não sei se você sabe, mas quando as fibras da rede ficam sujas do lodo da água ou de qualquer parte de onde as redes passaram, com o tempo aquela sujeira que gruda na fibra da rede apodrece a fibra da rede. Esse pano tem à beira de 1 ano que a gente usa toda semana. Por que ele está assim, bonzinho e dessa cor? Porque todas as vezes a gente limpa ele quando termina de limpar. Porque se a gente não limpar o pano, a sujeira que fica no pano apodrece a fibra do pano. O que tem a ver isso, pastor, com a nossa vida? O que tem a ver é que quando a gente está sujo, o nosso espiritual, e a gente não se limpa, a gente tem, essa sujeira tem por uma tendência a apodrecer as fibras. Da mesma maneira como poderia apodrecer as fibras das redes, da mesma maneira como poderia apodrecer as fibras do pano. Quando a gente não é limpo pelo poder de Deus, pelo sangue de Jesus, nós podemos de alguma maneira ir apodrecendo por dentro. Mas pastor, como é que a gente faz? Pede perdão a Ele, faz como o Mauro falou, se necessário chore, se derrame aos pés dEle, seja limpo. Talvez toda a nossa reflexão da área de serviço fala a respeito do serviço, de que temos que servir, mas talvez para que a gente possa servir, a gente precisa primeiro ser limpo. Como que a gente é limpo? Se nós permitirmos que o sangue de Cristo nos limpe. Tem uma canção no cantor cristão que diz, você conhece, diz, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. A faxina não pode ser concluída de verdade se a gente não arrumar a área de serviço. Se a gente não arrumar o lugar de onde saem todas as coisas que arrumam a casa. A nossa vida não pode ser completa, ou a faxina não pode ser terminada, se a gente não terminar a faxina por completo. Porque se a gente não terminar a faxina por completo, vai ficar suja alguma coisa. E essa pequena sujeira pode acabar apodrecendo as fibras. Pastor, eu não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para colocar a vida em ordem. Vai acontecer que quando você não tiver mais tempo, não vai ter mais jeito. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. O que isso significa? Significa que se você não resolver o mal de cada dia, vai se juntar os maus de cada um dos dias, e quando chegar num determinado momento, vai ter um mal insuportável, porque ele se juntou. Pastor, como que a gente se livra do mal de cada dia? Pede perdão todos os dias. Clame a Jesus todos os dias. Seja limpo todos os dias. Porque algo que é sujo não cheira bem. Não é verdade? Algo que é sujo lá na sua casa cheira bem? Porque na minha não cheira. Agora algo que é limpo, geralmente cheira muito bem. Nós somos chamados para o lugar secreto e nós limpamos o lugar secreto. Mas nós precisamos ir lá e limpar o lugar aonde sai, onde provém todas as coisas que nós utilizamos para limpar o lugar secreto. Aquele cantinho escondido das nossas casas precisa ser limpo também. Porque aquele cantinho escondido das nossas casas pode ser também um cantinho escondido do nosso coração. Por isso ele precisa ser limpo. Por isso a gente precisa entender que aquilo precisa ser colocado em ordem. Porque o nosso Deus não é um Deus de desordem. Ele é um Deus de paz. E só há paz onde há ordem. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos encerrando hoje o nosso mês da família, trazendo reflexões de uma maneira diferente, até mesmo para nós, que nós ainda não havíamos feito. Refletindo a respeito dos cômodos, a respeito da nossa casa, entendendo que tudo parte da nossa casa. Entendendo que não é possível ir ao mundo sem primeiro resolver em casa. Não é possível fazer as coisas lá fora sem primeiro começar em casa. Não é possível ter uma sala linda, um quarto aconchegante,
um jardim maravilhoso. Não é possível ter uma bela mesa se a área de serviço, o lugar aonde sai todas as coisas que nós utilizamos para limpar a nossa casa, não estiver em ordem. Se o seu serviço a Deus não estiver em ordem, se a sua vida diante de Deus não estiver em ordem, e se a sua vida não estiver limpa. Pastor, amanhã pode sujar? Pode. Você e eu somos pecadores, e a gente pode, pelo pecado, acabar sujando. Mas a gente precisa ser limpo de novo, de novo, de novo e de novo. Amém, queridos? Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Ele nos guarde, nos proteja, e que essas reflexões que nós fizemos, nós estamos as colocando no YouTube, que você, se de repente quiser rever alguma coisa, ouvir uma palavra específica, tem lá à disposição. Temos vivido um tempo muito difícil, mas um tempo que tem nos possibilitado uma série de coisas, inclusive essa. Mas que essas palavras que nós dizemos aqui, que nós utilizamos para pregar, sejam palavras que vão de encontro ao seu e ao meu coração, porque já tem vindo de encontro ao meu, para trazer em nós transformação, para que sejamos amanhã melhor do que somos hoje. Amém? Eu quero orar com você mais uma vez e quero te convidar a fechar os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, clamamos ao Teu nome, te pedimos que o Senhor limpe as nossas vidas, te pedimos que o Senhor coloque em ordem a nossa vida, a nossa casa. Nós temos plena e total capacidade, ó Pai, de colocar em ordem, pela área de serviço, por todos os cômodos, pelo contexto onde nós convivemos. É possível sim, Pai, colocar a nossa casa em ordem e ter com isso paz. Mas na nossa vida, no nosso coração, para que isso aconteça, Senhor, nós precisamos nos prostrar ao Senhor, nos derramar ao Senhor, pedir que o Senhor limpe o nosso coração com o sangue precioso de Jesus, pois assim nós seremos limpos e não podemos ser apodrecidos pela sujeira, por aquilo que atrapalha, por aquilo que impede, por aquilo que por vezes é colocado por Satanás, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, limpe o nosso coração e nos ajude a te servir melhor. Limpe o nosso coração e nos ajude a sermos servos de verdade, servos que servem ao Senhor por escolha, servos que servem ao Senhor porque têm amor à sua causa. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor pela nossa igreja, pela minha vida em primeiro lugar e pela vida de cada um dos nossos irmãos. E por que a minha vida em primeiro lugar? Porque sou tão pecador, ó Pai, que nem sequer mereço a honra de poder pregar o seu evangelho, mas por causa da sua misericórdia, da sua graça, o Senhor tem me dado essa oportunidade. Eu agradeço ao Senhor pela vida de Mauri, que tem sido parceira no ministério e nesse tempo nas pregações. Que o Senhor possa continuar nos usando e que sobretudo o Senhor use a tua igreja para cumprir a grande comissão, para ir além das portas, dos muros deste lugar, para alcançar os perdidos e desbaratar as portas do inferno, Pai. Em nome de Jesus nós te clamamos, te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja e continue falando conosco, com a tua palavra que é poderosa, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê uma semana abençoada. Eu quero só reforçar com você, uma irmã já me perguntou hoje, a nossa semana de oração não será essa semana, será a próxima, tá? Porque amanhã ainda é 31, então amanhã ainda é maio, então nós vamos começar a nossa semana de oração na outra semana, tá? Mas eu quero contar com você desde já, então a gente já está avisando, semana que vem, sem ser essa, nós teremos a nossa semana de oração e vamos estar juntos aqui orando. Vamos em paz. Vamos para as nossas casas, que Deus assim nos proteja e nos guie, no nome de Jesus.